Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa o primeiro episódio da Porta para Dentro, um podcast que se propõe aí aos bastidores do mercado imobiliário. Histórias que deram certo a gente conhece. Todo mundo fala da porta para fora o que quiser. E da porta para dentro? Quais são os bastidores? O que fez? Qual foi a jornada, os desafios, as dificuldades que as empresas mais relevantes do mercado imobiliário enfrentaram para chegar até aqui? Então eu te convido para entrar nesse mundo que muitas vezes não é falado, para conhecer as histórias das pessoas que estão por trás dos grandes sucessos do mercado imobiliário, das imobiliárias de um modo geral. Fica aqui o convite e vamos junto nessa jornada. Vamos bater um papo super legal com uma pessoa fundamental para o mercado imobiliário, que sou fã, tenho o prazer de receber aqui, que é o CEO e estrategista-chefe da Cúpula, Rodrigo Werneck. Cara, sei que a agenda é apertada e muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, satisfação imensa. Grande Arthur, grande honra para mim estar aqui conversando contigo na bancada da Porta para Dentro, compartilhando aqui bastidores do trabalho da Cúpula, da estratégia aí de avanço dos nossos eventos, treinamentos, enfim, um pouco da minha história pessoa física. Muito honrado com o convite, satisfação estar aqui com um cara que eu admiro demais também. Vamos falar muito aqui sobre mercado e boas histórias. Show de bola. Rodrigo, cara, meu pai é jornalista e eu sei que a sua formação é no jornalismo e eu me perguntei aqui, organizando a nossa conversa, o que pensava, ou fazia ideia o Rodrigo com 18 anos da transformação e do impacto que a gente estava almoçando hoje. Pô, os caras pararam para tirar foto ali na... Você tinha uma noção da dimensão que isso podia chegar? Rodrigo, a Cúpula? Eu não fazia a menor ideia, Arthur, para ser muito sincero. Eu fui para o jornalismo com uma vontade enorme de mudar o mundo, né? Eu tinha uma influência muito grande de um tio-avô meu, que foi um dos jornalistas mais influentes do Paraná, ainda vivo, nonagenário, né? Tá caminhando aí para os 100 anos. Eu acho que ele vai mais alguns anos e vai bater nos 100, assim, um cara com uma vitalidade incrível. E eu cresci lendo as colunas políticas dele no jornal impresso. Ele escrevia uma coluna diária no jornal Folha de Londrina. Esse jornal circulava em Curitiba, ele também teve um período ali de Gazeta do Povo, enfim. E eu li aquelas colunas e aquilo me marcou, assim, com 13 anos eu estava lendo coluna política. Não é muito normal isso, né? Mas eu entendi que o jornalismo tinha um papel social muito importante, uma condição privilegiada para transformar a vida das pessoas. Entrei para o jornalismo, levei a sério, assim, entrei de cabeça, fiz bem feito o papel ali, digamos, do jornalista. Só fui repórter na vida, nunca fui editor, nunca fui pauteiro, nunca fui nada disso, eu sempre fui repórter. E eu gostava de ser repórter, porque cada dia era um dia completamente diferente do outro. Eu era repórter de geral, né? Assim, porque tem um cara que trabalha com esporte, tem um cara que trabalha com política, gerais, cara. Tem um cara que trabalha com economia, são caras bem nichados, né? Bem segmentados, com fontes com as quais ele conversa todo dia. Vira quase que uma relação continuada, né? Você vai contando uma história que não acaba nunca, né? Pensa o cara do esporte, né? O cara é setorista lá do Atlético Mineiro, né? Pô, o cara conhece a turma da diretoria, ele conversa com o assessor de imprensa do Galo todo dia, cara... Já cria um ambiente, ele já está acostumado. Vira amizade, vira uma relação que é tudo menos fonte e jornalista. E eu trabalhava em geral, e, cara, geral era uma maluquice, assim, né? Eu tava aqui na redação, de repente, virou um caminhão com óleo na Serra do Mar. Pega o carro e vai para a Serra do Mar, entrar no meio do mato lá para entender o tamanho do estrago.
Aí voltava, legal, a polícia prendeu o traficante. Daí voltava, tipo, o governo do estado vai mexer na remuneração dos professores, os professores vão fazer uma greve. Cara, isso exigia uma agilidade mental, assim, uma capacidade de adaptação que, pô, eu era louco por aquilo, assim. E eu tinha um grande barato que era, eu sempre fui meio provocativo, assim, eu gostava de pegar a sugestão de pauta do editor e falar, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou inverter a pauta. Eu adorava isso, assim. Eu era o terror dos pauteiros, porque o cara tava esperando uma matéria, eu voltava com outra. Eu lembro que uma vez eu entrei num processo seletivo para trabalhar num jornal lá em Curitiba, primeiro jornal para valer diário que eu fui trabalhar, se chamava Jornal do Estado. E o pauteiro entregou uma pauta. Parece que o governo do estado vai mexer na sede do Poder Executivo, vai acabar mudando algumas secretarias de lugar, tal. Tá aqui a pauta. E eu fui atrás, enfim, isso uma tarde, Arthur. Uma tarde. E isso é muito legal do jornalismo, porque a coisa tem que ser muito rápida. Numa tarde eu descobri que o governo do estado ia desativar um presídio na região central de Curitiba, era um negócio meio anacrônico, assim, tipo, a cidade foi crescendo, o presídio ficou ali, tipo, a 2 quilômetros do centro de Curitiba. Aquilo era um câncer para o mercado imobiliário, porque vira e mexe fugia preso, a região era muito legal, central, bonita, mas tinha preso fugindo na frente da tua casa, os imóveis não valorizavam ali. E eu fiz a apuração e cheguei na conclusão que o governo ia inativar aquele presídio e ia mudar todo o poder judiciário para aquele lugar. Isso foi 2003. E, cara, eu voltei com aquela pauta, tipo, no processo seletivo para trabalhar no jornal, voltei com aquela pauta, emplaquei a manchete do jornal e tal. E fico imaginando o quanto isso não mexeu com o mercado imobiliário daquela região. Sem dúvida. Porque, porra, vai tirar o problema daqui, o preço é outro a partir de agora. Enfim, foi muito legal essa construção dentro do jornalismo. Fui trabalhar em Folha de São Paulo, escrevi para Correio Brasiliense, morei na Itália, trabalhando na Rádio do Vaticano. Baita experiência, assim. Produzia reportagens, artigos em português. As reportagens sobre a igreja iam para o satélite jogava para as rádios católicas no Brasil retransmitirem. Então eu falava para o Brasil todo no horário que era imposto às rádios católicas. Fui fazer TV em Brasília, tal, foi muito legal, assim, mas chegou um ponto que eu me desiludi. Caiu a ficha de que o jornalismo era um negócio, cara. O anunciante mandava. Chegou no ponto, porque, vamos lá, eu vivi ambiente de redação. Meu pai, jornalista, me levava. Quantas frustrações teu pai não teve? Cara, né? eu ia para lá, eu lembro que na época não era Google, era KD. Você viu o KD? Então eu ficava fascinado, porque o KD, qualquer coisa. Eu lembro que eu digitava Reinaldo do Atlético para ver as fotos do Reinaldo comemorando o gol, que meu pai falava. Então a internet era uma coisa menos acessível. E ficava lá vendo aquela loucura da apuração e tal, e pensava, cara, todo dia começa tudo de novo, né? Esse é o desafio, cara, porque a gente às vezes reclama do dia a dia ali, mas todo dia o jornal tem que sair, cara. O jornal começa, e aí, o que é hoje? E no meio do caminho, os atropelos. Mas eu percebi isso muito claramente. Meu pai tem um jornal também dentro da cidade, e eu trabalhei ali como estagiário na apuração. E perguntar, apurar e tal, acho que esse desafio é absurdo, e o jornalista tem que chegar, às vezes, adequado àquela orientação de pauta, né? O que você falou, isso deve ser horrível, cara. Exige uma chave ligada o tempo todo, você buscando identificar coisas atípicas, comportamentos estranhos, né? O jornalismo, nas escolas de jornalismo se fala muito sobre isso, né? Se o cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Agora, se uma pessoa morde o cachorro, isso é notícia. Tem que estar ligado o tempo todo para ver se não tem alguém mordendo o cachorro aqui. Então, isso contribuiu muito na minha formação para estar sempre com a antena ligada, percebendo movimentações de mercado, por mais sutis que elas sejam,
percebendo tendências que vão ganhando corpo, aprendendo a fazer boas perguntas, porque muitas vezes é numa boa pergunta que o secretário de Estado entrega que ele vai desativar o presídio na região central. E muitas vezes você vai lidar com pessoas blindadas, né, pessoas treinadas que não querem te revelar informação, mas aí você coloca a pergunta de uma forma inteligente e a pessoa gagueja, tropeça, e aí você fala, tem alguma coisa aí, né? Vou apurar por outro lado para tentar chegar naquela informação. Então, eu sou muito grato, Arthur, ao jornalismo. Assim, eu acho que hoje é uma profissão que, naturalmente, tem bons e maus profissionais, como todas as outras. É uma profissão que vem cada vez mais em xeque. Por quê? Porque ela tem interesses por trás, são empresas, né, com interesses próprios e talvez ela tenha se colocado, e muitas vezes, como uma profissão pura, como um segmento, né, digamos assim, desinteressado em determinados aspectos, mas é um negócio no fim do dia. Sim. Né? Eu lembro, no meu último dia de repórter, meu último dia, quando eu pedi a conta da televisão, tal, eu falei, não quero mais, vou embora. No último dia, chegou uma pauta. No jornalismo a gente chama NQM. Você já ouviu essa expressão? Não. Nem que morra. Tem que sair essa reportagem hoje. Cara, e basicamente era uma reportagem que eu precisava, para atender os interesses do dono da TV, eu precisava mostrar que um determinado estabelecimento de Brasília estava funcionando numa condição irregular. Cara, eu fui bater em secretário de Estado, eu fui entrevistar a promotor do Ministério Público, tudo numa tarde. Carro para cima, para baixo, enfim. Eu lembro que o carro estacionou na frente da televisão 6h40 e o telejornal entrava no ar às 7 da noite. E a minha reportagem ia abrir o telejornal. O texto foi um horror, assim, foram frases desconexas, enfim, era o que eu tinha naquela correria, enfim, gravei tudo sentado, é ruim, né, porque o diafragma vai ficar comprimido, a tua voz sai ruim, enfim, tudo errado. Eu falei, cara, que frustrante, né, o último dia de trabalho, fazer um trabalho desse, assim, pela metade. Enfim, os editores fizeram mágica, o telejornal entrou no ar e às 7 da noite estava lá a matéria abrindo o jornal. Terminou a reportagem saiu do ar. Quem liga na redação? O dono da TV. Para elogiar a reportagem que tinha ficado fantástica. Eu falei, cara, eu tô no lugar errado. Se eu tinha alguma dúvida de que eu tava fazendo algo errado, não, cara, eu tô fazendo a coisa mais certa do mundo, isso aqui não é para mim. Né? Cara, perfeito. E ali eu virei a página do jornalismo na minha carreira, mas sou muito grato, assim, considero uma profissão essencial no mundo que a gente vive hoje. Hoje a gente vive, né, essa luta aí pela verdade, que é um conceito muito discutível, assim, a gente tem diferentes pontos de vista que precisam ser colocados. Essa é a grande questão. O que está faltando, talvez, é educação para que as pessoas sejam capazes de processar pontos de vista diferentes e, a partir desses pontos de vista diferentes, com a sua história pessoal, o seu passado, você faz um balanço e chega na sua conclusão. Mas, cara, essa conclusão é do Arthur, assim como o Rodrigo tem uma diferente. O problema é quando as pessoas querem que o jornalismo traga a sua crença. Perfeito. Aí vai ter um desencontro de expectativas enorme. Isso tem tudo a ver com cultura organizacional, e eu te falo isso pelo seguinte, cara, uma das primeiras experiências profissionais suas. Isso envolve perceber ambiente, né? E um ambiente tenso, um ambiente em que isso, claro, às vezes não é expressamente conversado entre os colegas, eu sei bem que isso, na verdade, vai para
o bar pós-trabalho, falar, cara, o que eu estou fazendo aqui ainda? Estou me sujeitando à independência profissional, ao que dita o interesse estritamente financeiro. O jornalismo não é isso, eu sei, mas lá dentro, cara, tem que fazer o que os caras pedem e tal. Só que isso já te gera ali. E aí tem um caso curioso que meu pai contou uma vez, que foi que a condução, a gestão nunca foi das mais profissionais, do editor com o repórter e tal. Meu pai conta um caso que uma vez uma matéria foi escrita e chegou lá o diretor de redação, alguma coisa do tipo, leu em voz alta. Quem que escreveu esse texto? E, cara, mandam aí as boas práticas de gestão, que o elogio você faz publicamente. E na hora de corrigir, cara, vem aqui, tá errado. E o sujeito leu a matéria, cara, o cara muito entusiasmado, disse, eu que fiz essa matéria, e ele foi, embolou e falou, volta para a escola e tal, e aquela exposição absurda. Isso eu tô te falando porque ali são as primeiras impressões que você tem, porque nós estamos falando da cúpula hoje, que, cara, mais de 90 pessoas, um time que eu percebo muito engajado, e essa liderança começa ali, né? Perceber o que funciona e o que não funciona. Isso é uma experiência importante, né? Super, super. Assim, eu tive bons líderes, mas eu tive também péssimos líderes. Péssimos empregadores, atraso de salário, desrespeito a combinados, enfim, desencontros de todo tipo, e isso me ajudou demais na construção da minha liderança. Líderes tóxicos, abusivos, ofensas, coisas inadmissíveis, mas isso me ajudou demais, assim, me ajudou demais a entender o que eu não queria para minha empresa, e eu tive a grandeza também de não, digamos, de não cancelar esses caras, esses maus líderes. Eu sempre procurei identificar o que eles tinham de bom. E eles sempre tinham alguma coisa que fazia sentido, assim, e eu procurei deixar de lado tudo que havia de tóxico e filtrar aquilo que havia de positivo, e isso me ajudou também demais no molde da minha forma de liderança. Então, isso conversa muito com o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Hoje a cultura do cancelamento tá aí colocada, né? A gente olha... Né, vamos puxar aqui 2 exemplos, né? Vamos puxar aqui o Elon Musk, né? Um cara admirável pela perspectiva de empreendedorismo, um gênio, mas que tem muitas vezes posições questionáveis, fala coisas com as quais eu não concordo. Cara, agora eu vou dizer que eu odeio o Elon Musk? Não, cara. Eu tenho que filtrar determinados comportamentos, decisões, palavras que são tóxicas, eu tenho que isolar isso e olhar para o que o cara faz de bom, de virtuoso. E as pessoas perderam essa capacidade, tá, Arthur? Isso me preocupa bastante, assim, quando eu olho para comportamento humano. Porque não tem essa. Alguém que é santo, faz tudo certo, é o cara admirável em todos os aspectos, família, negócios, política. Não tem. Em algum lugar o cara falha. E a gente está esperando o cara perfeito. Esse cara não existe. Sensacional. E quando você sai do jornalismo e a cúpula aparece em que momento, cara? Como é que você dá essa virada de chave? Porque a apuração, a reportagem e tal, e daqui a pouco mudamos. Como é que foi isso? Cara, eu saí do jornalismo e fui fazer algo de muito impacto. Eu queria impacto social. Fui fazer política. Eu falei, cara, para mudar o mundo é política. E fui fazer campanhas eleitorais. Fiz campanhas para prefeito de Curitiba, governador do Paraná, fiz prefeito de Foz do Iguaçu e fiz uma campanha presidencial que foi um grande barato, assim. Um grande barato pela perspectiva de poder sentar do lado de um presidente da República e poder escrever um texto para que ele lesse e ele ler esse texto e a gente usar esse texto em rádios pelo Paraná todo, enfim. É uma instituição, né? Goste ou não goste, seja partidário, oposição, enfim, isso não interessa. É a instituição Presidência da República, né? Profissionalmente eu consegui chegar ali através do meu talento de escrita, de leitura de cenário, de formulação de argumentos.
foi algo muito legal, mas, por outro lado, eu tive acesso às vísceras da política brasileira, que é receber pagamento em sacola de dinheiro. Né? Quando você recebe um valor expressivo numa sacola plástica, é uma coisa que te impacta para quem tem valores. Né? Cara, não é dinheiro limpo, com toda certeza, né? Não se trata de dinheiro limpo. Certamente é dinheiro condicionado a muitas decisões que serão tomadas, né, no cargo, ou decisões que já foram tomadas anteriormente. E isso me soou muito agressivo. Assim. Eu falei, cara, esse jogo é muito perigoso. Isso aqui vai acabar mal, e acabou mal. Foi questão de alguns anos. Isso acabou mal, mas para mim foi definitivamente assim, um botão de ejetar. Eu falei, não, isso aqui não faz sentido para mim. Então, pela perspectiva de impacto, ali eu consegui ver que, de fato, era possível ganhar uma eleição, mas, cara, governar é muito diferente. Ganhar uma eleição é a parte fácil. Né? Você governar e conseguir pautar uma agenda é algo muito complexo na democracia, porque envolve parlamento, envolve judiciário muitas vezes, enfim, composição de alianças. Falei, cara, isso aqui... E você estava na posição, então, de assessoria de imprensa, já de um governo eleito, de um político eleito, ou trabalhou campanha só? Eu focava em campanhas, porque ali era o ambiente em que eu ia melhor. Assim, você fazer a comunicação de um governo, puta, é algo mais quadrado, assim, né, digamos, é algo mais conservador. Agora, fazer a campanha é adrenalina na veia, assim. Sim. Um ritmo de trabalho de varar madrugada, é muito rápido, né, o jogo de gestão de crise, porque o adversário está tentando te atacar, e você está ali aferindo, né, a evolução do trabalho. É muito legal por causa disso, porque você consegue, através das pesquisas, ter a clareza, né, dos argumentos que estão conseguindo pautar a decisão do eleitor. Eu curtia demais, assim, porque é construção de agenda positiva, é criação de fatos o tempo todo, é algo eu adoro fazer, assim. Só que é perigoso, é tóxico, beira o crime, né? Acho que um dos grandes avanços, e o nosso Brasil, ele dança no ritmo do chachado, né? Vai para frente, volta, dá um passo para frente, dois para trás. Cara, é difícil, né? O avanço no Brasil muitas vezes é lento, mas tem um avanço, Arthur, que eu acho que é muito marcante, assim, desses últimos 10 anos, que foi a reforma política que, de certo modo, acabou com o financiamento de empresas, o financiamento de empresas financiando campanhas e candidatos. Hoje você tem algumas brechas, né, da pessoa física que pode doar para uma campanha e tal, mas eu sou um defensor do financiamento público de campanhas. Sai mais barato. O pessoal fala, pô, mas são bilhões para financiar os políticos. Te garanto que sai mais barato, sem dúvida alguma. Porque se você deixar a empresa financiar, ela vai querer uma contrapartida. Que preço, né, cara? A cúpula, a C2C, jamais vão chegar no candidato X, entregar um cheque, tá aqui, ó, 100 mil reais, 2 milhões, 10 milhões de reais, por conta da cor dos olhos do candidato. Não, jamais. Você vai ter uma expectativa de um retorno ali adiante. Isso se esse dinheiro já não foi adiantado numa legislatura forma, né? Que está em curso. Então, ali, para mim, foi um fim de ciclo, assim, e hoje eu me impressiono com o quanto o marketing político mudou, né? Hoje é outro, assim, eu não seria capaz de jogar esse jogo hoje, que é um jogo extremamente apelativo, né, de frases muitas vezes inconsequentes, muito oportunismo, assim. Quando a gente olha para o marketing político versus o marketing imobiliário, é impressionante o quanto o marketing imobiliário é muito mais sério, o quanto é muito mais profissional, o quanto ele é muito mais responsável com a mensagem, com as ofertas que nós fazemos. O marketing político, ele joga pesado na busca pela atenção do eleitor, nos gatilhos ali emocionais. É um jogo pesadíssimo, assim, que para mim já
já deu o que tinha que dar. Assim, é um jogo hoje que eu não jogaria em hipótese alguma. Sem dúvida. E escutei agora recente na CBN, acho que o debate foi de São Paulo, e eles fizeram um levantamento em percentual, cara, da discussão ali que aconteceu e quantos % do tempo que eles tiveram de fala, eles falaram de algum projeto. Não estou falando aqui de aprofundamento do projeto, o que seria, inclusive, o ideal para esse tipo de debate produtivo nesse sentido, cara. E como você pretende fazer determinada coisa? Não, nem isso foi colocado, nem o que eles pretendem fazer. É um ataque desmedido a questões absurdas, fake news, muitas vezes apuradas depois. Cara, isso não faz o menor sentido. Então, assim, é um baixo nível absurdo. E, de fato, acho que a profundidade quando a gente está nesse ambiente aí do nosso negócio de médio e longo prazo, né? É uma responsabilidade muito grande. Acho que essa é a turma que a gente quer estar, né, cara? Cara, eu acho que e aí entra o mercado imobiliário, né? Um jogo de longo prazo, um jogo de construções relevantes, são empresas construídas ao longo de décadas. É um investimento que, para que ele seja virtuoso, né, para quem está investindo nesse mercado, ele pede tempo, muitas vezes 5, 10, 20 anos, para que você recupere. A valorização acontece, é certo, né, num ciclo mais longo como esse. Então, é um mercado que conversa muito mais com a pessoa que eu sou. E aí eu me encontrei, cara. E aí surgiu a cúpula, né? Maravilha, sensacional. Eu acho que isso também te deu um gabarito, assim, um repertório, porque eu aprendi uma coisa que eu levo no meu dia a dia, assim, de forma muito rigorosa, que é fazer o dever de casa quando eu vou conversar com alguém, né? Então, quem é a pessoa? Acho que esse trabalho no jornalismo, na reportagem, se feito, e certamente foi o que você fez, exige ali um estudo, né? Um aprofundamento. Com quem que eu vou conversar? Qual que é o contexto desse cara? Eu trabalhava com um advogado e falava comigo, Arthur, cara, nunca converse com alguém antes de ter colocado o nome da pessoa no Google. É o mínimo que você tem que fazer, saber o contexto. E isso envolve análise de comportamento dos mais diversos, atendo clientes dos perfis mais variados. Imagina um monte de proprietário, cada um com uma perspectiva, cada um com um entendimento, com uma percepção do negócio que ele entrou, e você tendo que lidar ali como um consultor jurídico. Isso é um desafio, né? Perceber esses comportamentos e investigar. Acho que isso é algo que precisa treinar, e você foi muito bem treinado nesse sentido, né? Você acha que isso fez diferença? Demais, assim, é ter não apenas sensibilidade, né, mas desconfiança mesmo, no sentido de questionar, será? Isso te dá uma bagagem, assim, para ser mais seletivo, né? Você não vai ouvir a primeira pessoa que está passando na tua frente. Então, o jornalismo e a comunicação me formaram de uma forma impecável, assim, eu diria, não haveria uma escola melhor para me formar hoje, né? Se o meu filho falasse, eu vou fazer jornalismo, eu falaria, legal. Vou fazer comunicação, legal, não vejo problema nenhum. Ele vai trabalhar como jornalista? Provavelmente não. Sim. Mas é uma profissão que vai te ensinar a pensar, que hoje é algo que poucas profissões estão sendo, digamos assim, formadas para isso, né? A gente vê uma busca muito imediatista, né? Poxa, eu quero fazer um curso técnico aqui para já sair trabalhando. Legal, você tem que trabalhar, todos temos que trabalhar. Mas a grande questão é que o curso técnico que você está fazendo hoje, cara, daqui a pouco essa profissão não existe mais. Daqui a pouco essa profissão para a qual você se preparou, a inteligência artificial varreu ela. E aí? O que você vai fazer se aquele ofício não te gera mais renda? Então, para mim, esse é o ponto. Hoje as pessoas estão desaprendendo a pensar e isso é muito preocupante. Isso aí, cara. E dia zero, como é que a cúpula surge então? Eu queria que você contasse do dia 0 para o dia 1, cara. Porque isso geralmente vem com medo, né? E aí, como é que as coisas vão funcionar? Perfeito. Como é que foi isso da cúpula? Cara, foi o último plano, né? Foi o plano C, né? O plano A, eu me desencantei. O plano B era perigoso, podia dar cadeia. O plano C, eu falei, cara, só sobrou empreender, bicho. Senão, o que eu vou fazer, né? Eu sempre fui muito tímido, assim, eu sempre fui muito reservado.
Mas eu tive uma sorte na vida, que foi o meu primeiro emprego, foi vendendo anúncio de jornal. Então aquilo rompeu assim uma série de bloqueios que eu tinha com relação a vender. Então, cara, isso foi muito importante porque no dia zero eu tive que vender a empresa, né? Eu decidi abrir a Cúpula e eu falei, cara, primeira coisa que eu preciso é de cliente. Preparei ali uma espécie de um flyer, né, com os serviços e pensei, cara, preciso vender para os amigos e parentes. Né? e tinha um tio meu que era sócio de um grupo empresarial relevante lá em Curitiba. Entre as empresas dele havia uma construtora. E eu liguei para ele e falei, tio, preciso te apresentar uma coisa diferente que eu estou fazendo. Ele gostava muito de mim, admirava bastante e tal. Cheguei lá, eu lembro o escritório dele num prédio, na cobertura de um prédio super alto lá em Curitiba. É o ponto mais alto de Curitiba, assim, em termos de metros, né, na cidade, assim. Escritório lindo, assim, uma laje inteira vazia, só a mesinha dele no centro, assim, ele estava ainda pensando como que ele ia mobiliar aquilo, não tinha nenhum funcionário, parecia, eu sou capaz de desenhar o ambiente, assim. E aí ele me atendeu, olhou, tal, e foi muito engraçado, Arthur, porque ele pegou 3 cartões de visita dele e escreveu no verso o nome do executivo que deveria me atender, e favor atender o Rodrigo. Né? Por exemplo, Arthur, favor atender o Rodrigo no verso do cartão de visitas dele. E me orientou que eu procurasse esses 3 executivos que tocavam 3 empresas das quais ele era sócio. Cheguei lá e os caras viram, né, o pedido do sócio, né? Falaram, cara, vou atender, né? Tenho juízo, vou atender. E ali a Cúpula adquiriu os seus 3 primeiros clientes, né? Era uma concessionária de carro, uma construtora e uma administradora de consórcios. Empresas que a gente atendia na condição de assessoria de imprensa, porque eram as relações que eu tinha, né? Eu tinha muita relação com jornalistas em Curitiba e tal, mas logo de início, assim, eu saquei que imprensa não tinha muito futuro, né? A internet estava dobrando a esquina, assim, já havia ali um impacto, os anunciantes dando indicações de que iam sair e tal. Eu falei, cara, esse produto, assessoria de imprensa, tenho dúvidas, né? Já tinha Twitter, já era algo muito usado, tinha o Orkut e tal, mas questão de poucos anos ali já estava surgindo o Facebook. Algo me dizia que imprensa não ia ter muito futuro. E a gente começou a produzir conteúdo para blogs, que era o que havia de mais novo assim, cara, no digital. Eu falei, cara, não tem ninguém fazendo isso. Vamos começar? E aí começamos produzindo conteúdo para blogs, aí o Twitter começou a se destacar, as empresas começaram a entender que precisavam ter uma página no Twitter, e a gente conseguiu entrar, muito em função das relações políticas, a gente conseguiu entrar para prestar serviços na Itaipu Nacional, a usina de Itaipu, que era uma condição meio política ali, enfim. Um belo dia, eu falei pro gestor da comunicação de Itaipu, eu falei, vocês precisam ter uma página no Twitter, cara. E o cara, pois mas temos que fazer propaganda na TV, temos que fazer... Tinha 1 milhão de prioridades e o Twitter não era uma prioridade. E eu lá, você tem que ter uma página no Twitter. Beleza. Um belo dia eu tô lá, eu trabalhando na Cúpula, isso acho que é 2009, mais ou menos, 2008, tô eu trabalhando na Cúpula, isso devia ser umas 10 da noite, assim, eu tava no escritório lá, de repente a luz piscou no escritório. Eu falei, quase que eu perco o arquivo que eu tava trabalhando aqui e tal. Beleza. Trabalhei até umas 11 horas, cheguei em casa, minha esposa estava acordada, e o Jornal da Globo ligado na sala, assim, de repente, o gestor da comunicação de Itaipu estava ao vivo no Jornal da Globo. Falei, epa, boa coisa não é, né, bicho? Algo aconteceu. Resumo, Arthur. Itaipu tinha sofrido um grande apagão. Itaipu, pela primeira vez na história, tinha parado. As turbinas tinham sido desligadas
por conta de uma falha no sistema de distribuição de energia. E praticamente 70% do Brasil estava no escuro. Nossa. Porque, cara, Itaipu é super importante para o sistema elétrico brasileiro. Naquela hora, aí entra a gestão de crise do cara forjado em jornal Cara, isso aí é fundamental, essa é a melhor pessoa. E marketing político, né? Na hora eu falei, epa, para tudo, né? Eu não vou para a cama. algo está acontecendo, eu preciso entender como é que eu vou me movimentar aqui. Na hora eu peguei, mandei uma mensagem pro cara, porque eu pensei, o celular dele deve estar derretendo, deve ter jornalista do Brasil inteiro ligando para esse cara. Mandei um SMS para ele. Falei, olha, eu acho que tá na hora da gente criar o Twitter de Itaipu. De repente, o cara me responde pelo SMS. Tá, pode criar. Peguei o carro, voltei na cúpula, criei o Twitter de Itaipu, meia-noite, assim. Aí deu um tempo, ele me ligou, isso devia ser 1 da manhã, mais ou menos, ele me ligou e a gente combinou os primeiros posts do Twitter de Itaipu. Deu 5 da manhã, mais ou menos, o UOL publicou que Itaipu estava divulgando atualizações sobre o apagão no Twitter. Arthur, em questão de 3 horas, tipo, tinha 20 mil seguidores no Twitter de Itaipu. E eu lá virado a madrugada toda conversando, ligava na sala de operação da usina, lá os engenheiros, não, pode falar isso, não, isso aqui não pode falar, tal. Um monte de termo técnico de energia, assim, que ninguém entendia. E aí as pessoas, ali eu saquei que a imprensa tinha um problema, porque as pessoas não perguntavam para os jornalistas. Os usuários do Twitter começaram a perguntar para Itaipu, o que isso significa? Determinados jargões, expressões técnicas. Falei, cara, isso aqui é uma revolução que está acontecendo, porque antes as pessoas não podiam perguntar para Itaipu. Agora, através do Twitter, elas podiam. Cara, ali eu falei, é o digital, isso aqui é muito poderoso, cara. Ali eu experimentei, né, uma amostra grátis do que aquilo podia interferir na construção de uma marca. E a partir dali a cúpula entendeu que o digital era o nosso negócio. E a gente começou a brincar um pouco mais disso. Isso mostra claramente esse poder e muita gente ainda não entende, né, cara? Isso é muito evidente, mas especialmente as pessoas que conduzem de forma mais conservadora seus próprios negócios ainda tem uma barreira, por incrível que pareça. Eu falo até pelo meu mercado da advocacia, cara. Eu lembro que falava, sei lá, 5, 6 anos atrás, falava, galera, todo mundo explorando, né, bem ou mal, esse fenômeno que aconteceu, que as pessoas conversam mais rapidamente, né? Isso acabou gerando ali um impacto gigantesco em estruturas já consolidadas. A estrutura de mídia muda significativamente. Eu lembro da apreensão do meu pai dizendo, cara, vai acabar o jornal impresso. Não, ainda pessoas vão querer comprar jornais, né, uma situação retrô, na banca. Falei, tudo bem, essas pessoas vão embora. As pessoas vão acabar também, né? Isso mudou, o jogo mudou e tal. E assim, a gente vê ainda algumas resistências, mas é algo que não funciona mais. O mercado jurídico, ele é bem assim. Agora, você citou 3 segmentos que a cúpula começou a atender, que são os primeiros clientes, cara. Eu acho que cada um num canto, né? E aí, quais eram os desafios de conseguir entregar alguma coisa assertiva para o mercado de cada um deles, né? Isso é também uma dificuldade em determinado momento. Eu digo porque inícios nos colocam em situações perigosas de dizer, cara, eu preciso atender, né? Pegue qualquer cliente e sobreviva. Sobreviva. Não faça parte da estatística, né, das empresas que morrem no primeiro, no segundo ano de operação. É um jogo de sobrevivência. E ali você pega de tudo e no fim, a tua entrega acaba completamente comprometida, né? Você vai rolando de cliente em cliente, insignificante, sem conseguir agregar valor, e é o erro que 9 em 10 imobiliárias cometem nos seus primeiros anos de vida, né? O exercício de querer ser um generalista, trabalhar com qualquer tipo de imóvel, sem qualquer visão ali de segmentação. Então, a cúpula abusou do erro, foram 10 anos de generalista,
em que nós trabalhamos com shopping center, trabalhamos com indústria, salão de beleza, cara, passou de tudo por dentro da cúpula, até que um belo dia eu contratei uma consultoria. E considero isso super importante, Arthur. A gente precisa muitas vezes de uma visão externa, assim, muitas vezes não é para trazer respostas, mas para fazer perguntas. Perfeito. E uma consultoria contratada, consultora, eu lembro que era uma moça assim, jovem e tal, dava para ver que ela tinha um script bem definidinho, né? Ela não era uma consultora visionária, nada disso, mas ela tinha um script muito bem estruturado e uma das perguntas era: me relacione os 3 segmentos em que você se sente mais à vontade. Eu falei, cara, boa pergunta. O imobiliário, a gente vai bem, a gente tem aqui uns 3, 4 clientes imobiliárias, para os quais a gente faz um trabalho legal, acima da média, são clientes bem satisfeitos, e que a gente até consegue cobrar um pouquinho melhor do que fora desse mercado. Shopping center a gente apanha, porque é um negócio de louco, né? Fazer marketing de shopping center não é para... Não recomende para amigos, assim. Revenda de carro, a gente tem aqui cliente, mas também é um negócio maluco, assim, porque cada final de semana é feirão, é varejo na veia, assim. Eu falei, cara, isso aqui é problemático. Eu falei, pô, a indústria é um negócio mais estruturado, mas a indústria te espreme demais, né, numa negociação, assim, a indústria, o cara compara teu orçamento com 30 prestadores iguais a você e ele vai em busca do melhor preço. Isso. E um abraço, cara, se você tem um diferencial. Resumo, eu não conseguia elencar nada além do imobiliário, Arthur. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ou seja, estava pronto, tava, né? Maduro, cara. Eu tinha os elementos para tomada de decisão, mas eu não tinha tido o insight. Aí eu lembro que, cara, a ficha caiu, assim. Eu falei, é isso, bicho. É o imobiliário. Vamos começar a vender forte o imobiliário e vamos ver o que dá. Eu lembro que eu fui almoçar com as 2 sócias. Eu tinha 2 sócias naquela época. Isso é 2007. Eu fui almoçar com 2 sócias, a Renata e a Kate, e eu falei, meninas, era um restaurante super... Era um restaurante por quilo pertinho da cúpula, chulézão, assim. Falei, meninas, o plano é o seguinte, vamos nichar para o mercado imobiliário. E eu lembro que as 2 viraram, você tá louco, Rodrigo? Você tá louco, cara? Será? É pouca imobiliária no Brasil. Mal elas sabiam que tinha umas 60 mil, né? Dava pra viver, assim. Aí eu falei, cara, vamos. Elas, tá, mas e a distância? Como é que vai funcionar isso? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos testar, cara. Vamos pegar um cliente fora para entender. Nisso, teve uma imobiliária de Tatuí, no interior de São Paulo, que nos procurou. A gente tinha se inscrito no Conecta Imob de 2016, a gente tinha se inscrito no Prêmio Conecta Imob, com um case que a gente tinha feito numa imobiliária lá de Curitiba, a Gonzaga. A gente tinha criado uma campanha que era Quero Morar em Curitiba. Tinha outdoor, tinha já redes sociais, enfim, e a gente ganhou um prêmio com aquele case. E ali, Arthur, eu descobri que prêmio só enche prateleira, mas não enche conta bancária. Não adianta. Porque a gente ganhou o prêmio e veio essa imobiliária de Tatuí veio atrás de nós. Não veio mais ninguém. Veio uma única imobiliária atrás de nós. Falou, pô, legal esse case de vocês não querem trabalhar conosco? Falei, bora, vamos trabalhar com esses caras. Tipo, a gente cobrava, sei lá, num contrato ali, a gente cobrava 6, 7 mil em Curitiba, nós fomos trabalhar para os caras à distância por 2 mil. Era completamente subsidiado assim, o negócio. A conta não fechava, mas era a nossa chance de fazer o case, de lapidar processo. Sim. Como é que nós vamos trabalhar à distância? Peguei o carro, fui para Tatuí, passei uma semana. De segunda, cedo, a sexta, no final da tarde, eu fiquei plantado dentro da imobiliária, pensando como é que a cúpula vai trabalhar à distância para uma imobiliária. E foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim, porque ali estava nascendo uma visão de inteligência imobiliária, né? Comecei a entender que
os corretores eram acomodados, ineficientes, os caras pegavam os leads e não acreditavam nos leads, o sistema era um horror, as comissões não eram inteligentes, a gestão não estava próxima dos corretores. Eu enxerguei 1 milhão de coisas fora do lugar e falei, cara, tem uma oportunidade aqui de transformação nessa imobiliária, não é só o marketing. Né? Se a gente acertar o marketing e entregar um monte de lead aqui, bacana, mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Aí beleza, rodamos a primeira, aí começou a entrar mais imobiliária e o que eu percebi? Todas tinham os mesmos problemas. Os problemas se repetiam de uma forma absurda, assim. Aí eu entendi que não bastava vender marketing. Figurativamente, a gente precisava chutar a porta do comercial e invadir o comercial. Por quê? Porque os gestores estavam com uma mentalidade ultrapassada, ninguém acreditava no digital, os caras não usavam CRM, mal existia CRM, ali estavam, né, ganhando forma, os primeiros CRMs assim, estavam ganhando uma formatação mais adequada. Ali eu falei, cara, tem uma oportunidade enorme e não tem ninguém especializado. Não tinha ninguém com essa estratégia de nicho. O que havia? Havia agências de publicidade, especialistas em lançamentos imobiliários que operavam em São Paulo, capital. E só. Você tinha FAV, Eugênio, agências que faziam lançamentos, eram muito bem remuneradas, mas não queriam saber de ir para o interior do Brasil e não queriam saber de trabalhar para a imobiliária. Eu falei, legal, eles ficam lá, nós ficamos aqui e vamos explorar essas 60 mil imobiliárias que eu acho que tem negócio, tem negócio coisa pelo aí, interiorzão né, desse Brasil. As pessoas moram, né? Moram, vendem, compram, alugam, alguém participa disso. São empresas saudáveis, são empresas com um posicionamento de mercado muito, digamos assim, relevante, são referências nos seus bairros, nas suas cidades. Cara, vamos apoiar esses caras? E aí a gente começou a tracionar. E aqui eu até separei o seguinte, sujamos os pés de barro e viajamos o Brasil para escutar líderes de alta performance. Foi o que a Cúpula fez, né? Sujar os pés de barro é um dos nossos valores. Eu entendi isso porque o que eu percebo? Eu vivo... Vamos lá, primeiro o que eu entendi? Eu caí de paraquedas no mercado imobiliário e eu tinha na faculdade, né, uma sensação de que o mercado imobiliário é uma coisa confusa mesmo, uma coisa confusa, cartorial, burocrática, papelada. Então, isso não me desafiava. Eu falava, cara, isso é coisa de despachante, cara. Como é que eu vou conseguir ajustar uma advocacia estratégica de inteligência dentro de um mercado desse? Tive lá uma experiência para regularizar um imóvel herdado pelo meu pai, fiquei 3 horas no cartório estagiário, era estudante de direito estagiário, falei, cara, que é isso? Cara, isso é uma loucura. Eu lembro que a série Suits, o advogado e tal, iniciante, ele era colocado, cara, você não sabe nada de direito, de advocacia, então você vai lá para o imobiliário, né? E assim, o que eu percebi? A falta de profundidade, de investigação desses problemas. E aí eu percebi o seguinte, esse valor de sujamos os pés de barro envolve também uma humildade para quem já tinha campo de mercado. Ter humildade para falar, cara, que eu preciso entender como eu posso te ajudar, né? Você acha que isso fez diferença, cara? Demais, assim. Primeiro, aí eu volto no jornalismo, né? O jornalismo me ensinou que, cara, eu simplesmente eu tô reportando o que está acontecendo, mas eu preciso ouvir as pessoas. Então, preciso ouvir quem está fazendo o mercado imobiliário. Desculpe, eu não sou aqui um iluminado que tem todas as respostas. Adoraria ser, mas não sou um gênio. Eu sou um cara esforçado que está aqui disposto a ouvir, a entender o que está acontecendo. Então, esse mercado não nasceu ontem, esse mercado tem os seus méritos, esse mercado... Eu não entendia muito bem qual era o mérito dos donos de imobiliárias, dos corretores de imóveis, mas vamos ouvir esses caras, vamos tentar entender. E ali eu comecei a ver, cara, práticas muito legais. Esses caras estavam se batendo para fazer a transformação digital,
Mas eles eram muito bons em construção de confiança, eles eram detentores da confiança dos locadores, dos vendedores, dos compradores. Esses caras tinham um ativo ali imaterial, mas muito valioso, muito valioso. O que eles precisavam era de ferramentas, era de uma orientação naquele momento. E aí, para ajudar, tem um fator importantíssimo dentro dessa construção que se chama quinto andar. O quinto andar nasce ali em 2014, 2016, 2017, o quinto andar estava começando a se expandir pelo Brasil. E esses caras que estavam fazendo negócios, digamos, à moda antiga, esses caras tomam um tá ligado. Tipo, ou você se mexe, ou você vai ser varrido por essa plataforma que está dizendo aqui que dá para fazer negócios pela internet, dá para comprar, alugar um imóvel, alugar, né, no início, dá para alugar um imóvel sem imobiliária, sem pisar na imobiliária. Você vai ficar aí de braços cruzados esperando. E aí tem um mérito enorme do nosso mercado, dos imobiliaristas, que é entender rápido esse sinal e reagir. Os caras reagiram e a cúpula estava ali do lado se apresentando, vamos junto, né? Vem para cá. Eu lembro de uma vez via BH, isso deve ser segundo semestre de 2017, talvez comecinho de 18, de eu vir a BH, reuni assim uns 40, 50 donos de imobiliárias numa sala, num microevento que era como encarar o quinto andar. O quinto andar vem aí, né? Como encarar o gigante da locação digital. Era uma coisa assim. Porque existia, na verdade, uma ideia, me corrija se eu estiver errado, de que o quinto andar prometia que a imobiliária vai acabar. Isso, né? não precisava. Né? Não precisava. Era uma proposta ali que, digamos, foi um sucesso de relações públicas, né? A imprensa deu ressonância para isso, que depois se mostrou algo que não fazia sentido. O quinto andar mudou a estratégia, foi buscar parcerias com as imobiliárias, enfim. Mas o grande ponto é o mercado reagiu. E ali foi um ponto importante na construção da estratégia da cúpula. A gente entendeu, e foi um papel muito meu, assim, de ir para campo, voltar e falar para a equipe: ouçam o cliente, jamais relativizem a experiência do cliente. Não existe crescimento dentro da cúpula no ar-condicionado. Eu usava essa figura de linguagem. E as figuras que ascenderam na cúpula em termos de cargos, que se tornaram sócios, pessoas mais relevantes, eram todas de campo, de relacionamento. Era quem estava visitando o cliente. Levou anos para que a gente transformasse em sócio alguém que era da operação, que ficava mais fechado lá dentro. Então isso mandou um sinal muito poderoso para a equipe, que era, cara, valorize quem está na rua ouvindo os clientes. E aí eu me cerquei de pessoas muito competentes que também tinham essa sensibilidade, entenderam como a regra funcionava, a regra, digamos, de crescimento dentro da empresa, e a gente foi irradiando essa cultura que é fortíssima, assim, fortíssima. Você não ouve dentro da cúpula alguém falando: o cliente não sabe nada. Jamais, jamais. A gente sempre ouve, procura entender e respeitar as particularidades da cidade que o cliente está, e isso existe demais. É absurdo, assim. Você pega 20 quilômetros entre uma cidade e outra e é outro mercado. E a gente entendeu isso rápido também, sabe? Não ficamos duvidando no cliente. Não. Qual que é a diferença? O cara fala: pô, aqui a imobiliária é forte, ali o corretor é forte. Isso você tem, inclusive, adesões do judiciário a práticas locais, contratuais, que se você sugere em determinada região, você fala: cara, isso é proibido, isso não funciona. Cara, mas aqui adequado, de determinada forma, funciona, flui bem. E perceba, estatisticamente, isso é pouco discutido ou levado para o judiciário. Aqui, podemos considerar que é uma realidade. E o que eu percebo quando a gente fala de humildade? O nosso mercado, talvez por um problema de falta de gestão, os escritórios não têm gestão, saem atendendo qualquer tipo de demanda, não tem um nicho específico, não tem uma especialidade, e daqui a pouco eles não têm tempo de ter inteligência no que eles podem oferecer, o que vai, no final das contas, ajudar a fluidez da sua própria operação. Né? Então, não tem a humildade de perguntar: cara, eu preciso entender como eu posso te ajudar. Isso envolve entrar na imobiliária, não ficar dentro do escritório. Isso é algo definitivo e difícil de fazer.
né? Demais, cara, demais. Assim, quantos insights que surgiram em conversas com o cliente. Produtos, assim, produtos. Eu lembro, agora no início de 24, a Cúpula fez um treinamento, gestão de vendas, lançamentos. Cara, eu comecei a conversar com um monte de gente me falando, pô, você não tem um treinamento aí para lançamentos? Um falou, dois falou, falaram, três falaram, quatro falaram. Falei, cara, vamos lançar? A gente lançou, Arthur, deu mais de 90 pessoas pagando lá 15 mil reais para participar de um treinamento sobre lançamentos. Eu não ia perceber isso fechado dentro do Não tem escritório. jeito, cara. Eu tinha que estar na rua, cara. Ali era meu lugar, conversando com donos de imobiliárias que, muito à vontade, compartilham aquilo que eles têm de limitações. Então, para mim, assim, é cansativo? É cansativo estar viajando tanto e conversando com tanta gente diferente pelo Brasil afora. Isso me priva muitas vezes de um convívio mais próximo com os meus filhos, que é o que mais me dói. Mas numa balança, eu entendo que, poxa, eu dedicando horas com muita qualidade quando eu estou em Curitiba a eles, o ganho profissional compensa. Então, eu cuido para que isso fique bem equacionado e isso representa uma vantagem competitiva para a Cúpula que é difícil de bater. Sim, porque cara, isso é a muito gente, difícil. a gente acorda e vai dormir com 2 dedos no pulso da imobiliária. E isso nos permite ser muito ágeis. Eu lembro que eu tive contato, então, eu tenho sou aficionado com textos bem escritos com profundidade. Tem um livro super legal que chama Brevidade Inteligente, que tem muito a ver com a questão do jornalismo, cara. Dá muito trabalho escrever com poucas palavras, né? Eu queria te escrever uma carta curta, mas eu não tinha tempo, né? Então eu escrevo tudo porque sai de qualquer jeito. Então me impressionou como alguém que se preocupava muito. Cara, preciso entender por que eu recebo todos os dias a mesma pergunta. Tem que ter uma forma adequadamente, juridicamente adequada para eu conseguir ajustar esse processo interno dentro da imobiliária, né? E quando eu pego textos, então eu via uma repetição. Todo dia conversava com o dono de imobiliária, todo dia com a linha de frente, percebia imediatamente que existia um turnover altíssimo, toda hora mudava, essa pessoa não está preparada para atender, ela não entende o que ela está fazendo, eu preciso ajudá-la, passa muito por uma conscientização do que o direito representa na corretagem ali, qual que é o impacto disso e tal, mas precisamos mudar. E aí, buscando o conteúdo, cara, eu estava pensando, preciso textos rasos, porque muitas vezes quando vai falar de direito, imobiliário e corretagem, os caras vão falar mais do mesmo, né? Então eu falei, não adianta, advogado chega. A gente teve uma consultoria lá no escritório, e aí, cara, gestão. Nascemos já inseridos num ambiente que pensa em gestão. Sempre achei isso fundamental para a gente. Hoje é algo que nos sustenta muito claramente. Na época era o seguinte: 2 engenheiros que trabalhavam na Vale, um com viés um pouco mais de processos comerciais, outro de gestão do escritório em si, definição de processo e tal, e os meus sócios, os Brunos, falaram assim, Arthur, pô, cara, história de advocacia, nós estamos colocando 2 engenheiros aqui. Eu falei, ótimo, perfeito, Bom cara, começo. que maravilha, advogado tem vários aí, cara, já não aguento mais advogado, muito engessado. Então, procurando, eu falei, cara, preciso entender aqui, esse cara conversa com as imobiliárias, porque, olha só, é muito coincidente com as coisas que eu identifico aqui no meu dia a dia. Olha, isso, eu talvez já tenha até passado por mim. Cara, isso é um problema que eu vejo aqui. Isso é um problema que virou um processo judicial. Isso é um problema que a dúvida vem, um atrito contratual com o locador, com o inquilino, né? Então, assim, a profundidade do conteúdo, que não significa textos muito longos, muito extensos, muito técnicos, mas aquela direto ao ponto, né, cara? Você precisa adequar a tua linguagem, né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo, a disputa pela atenção, né, do nosso público é muito acirrada, e o nosso grande desafio é entregar a mensagem de uma forma diferente. A gente entende que o dono de imobiliária, ele digamos, ele usa o e-mail, então esse é um ponto importante, né? O e-mail é uma ferramenta muito usada pelo dono de imobiliária, então
A cúpula usa demais a ferramenta do e-mail, porque pega o cara no computador, isso é legal, pega o cara muitas vezes sentado na mesa dele, e isso possibilita que ele leia com um nível de atenção maior. Isso não significa que a gente não usa a rede social, mas a rede social ela não tem o mesmo peso na nossa estratégia. Mas é isso. Eu digo para o meu time, muitas vezes a gente precisa hackear a mente do dono da imobiliária, né? Enxergar o mundo com o olho dele. Pensar o dia a dia com a lente que ele usa. E, cara, isso é muito legal, assim, porque eu confesso para você que no início, cara, era só mais um cliente, né? O dono da imobiliária, assim como tinha o dono da indústria, né? Tinha o dono da loja de calçados. Hoje eu olho para o dono de imobiliária e eu me reconheço nele. Eu fui adquirindo comportamentos, eu fui adquirindo características do meu público, porque eu passei a pensar tudo tão com a cabeça dele que algumas coisas eu acabei incorporando. Então, é muito comum, isso eu ouço, assim, a galera fala, pô, você tem imobiliária? Eu falo, não tem imobiliária. Mas, cara, você sabe mais do meu negócio do que eu. Exato. Aconteceu isso já contigo? Já, demais, cara. E, inclusive, eu faço questão de falar, a primeira coisa cara, nós vamos até falar da corrida, eu sou corredor, não corretor, né? Não intermedio negócios imobiliários, não faço intermediação e tal, mas a forma de comunicar, a forma de pensar, de fato, ela passa a ser muito similar. Porque, na verdade, é o seguinte, não é mais pensar o que o dono da imobiliária pensa só, é pensar o que pensa o cliente do dono da imobiliária. E aí, porque assim você impacta o negócio dele. Fala, cara, esse cara está se comportando dessa maneira, você se comporta dessa, eu já sei, mas você precisa ajustar esse comportamento. Esse cara espera um estreitamento de relacionamento que não é só dar notícia ruim, né? Exato. Aquela história de, cara, você vai só contar notícia ruim. E assim, no nosso caso, eu sempre percebi que existia uma similaridade na prestação de serviço de um modo geral, no aspecto do consultor jurídico, consultor imobiliário, nessa remodelagem do papel muito mais sofisticado hoje do corretor, que precisa entregar valores, habilidades, entregar efetivamente um valor muito além do que simplesmente apresentar um imóvel, né? Que é essa pecha que ficou, espero que fique cada vez mais para trás, dos próprios clientes, né? A gente tem marcas de confiança muito claras, eu sempre acompanhei proprietários e imobiliárias nessa relação como advogado, e percebia claramente uma relação de confiança, assim como tem com a relação de confiança com o advogado e tal, explorar isso, trabalhar isso, eu acho que é a saída, né? Exato. Então, eu acredito que a gente tem que ter um gosto, né, uma paixão pelo nosso cliente. Isso é decisivo para que você prospere, assim, quando você olha para uma estratégia de nicho, né? Eu sempre vejo assim, corretores que querem, por exemplo, vender imóveis no alto padrão. Quem não quer? Pagando comissão de 200 mil, de 100 mil, lógico que todo mundo quer vender, mas o quanto você gosta desse cliente, o quanto você se identifica com esse cliente. Porque esse cliente não é bobo, cara. Esse cara percebe que você, muitas vezes, está só de olho no dinheiro dele. Sim, né? Que você está sendo oportunista, interesseiro. Então, isso para mim hoje é uma premissa muito importante de nicho. Você tem que gostar de uma forma muito intensa, tem que ter um tesão muito grande pelo teu cliente, cara. Eu adoro imobiliária, eu adoro conversar com donos de imobiliária. No ritmo de vida que eu levo hoje, que é muito intenso, acelerado, muita viagem, os meus amigos são donos de imobiliária. Eu converso com eles muito mais do que amigos, porque eu tenho um carinho, pessoas que estão na minha vida há muito tempo. E eu me sinto muito bem com isso. Né? Tem caras que, de fato, eu considero muito amigos, muito amigos. Então, é uma jornada que me dá muita leveza, assim, cara, nessa loucura, assim. Pode parecer algo insano, difícil, mas para mim é leve porque eu estou me divertindo.
Eu tô com os caras que eu admiro, num mercado que tem um impacto social tremendo, eu levanto com apetite. E aí, hoje? O que tem para hoje? Vamos. Me chama que eu vou. Eu sou um ouvinte muito cuidadoso das suas palestras, porque aí anoto muito, cara. E eu lembro de você falando sobre a era da desconfiança, né, que é romper uma barreira. Acho que a era da desconfiança é algo que a gente tem que definir as estratégias para superar. As imobiliárias precisam, os advogados precisam, cara. E você falou um negócio de nicho interessante que também me marcou muito quando você falou do símbolo que comunica. Você contou uma história do livro e do rapport e tal. Queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que nem todo mundo... É impossível que você alcance todo mundo, né? Cada um tem a sua turma. Eu acho que foi, inclusive, essa expressão que você falou lá. Porque eu percebo muita gente perdida nesse mercado. Eu quero tudo. Cara, você não vai conseguir comunicar com ninguém de verdade, né? A internet, isso o Guilherme Blumer da Credialuga, ele fala muito isso, né? Ele falou, cara, o marketing digital é uma grande armadilha perigosíssima, assim, porque ele nos induz a acreditar que a gente pode vender para todo mundo. Perfeito. Né? Você olha lá, o Instagram da Cúpula lá tem 30 mil pessoas, a base de e-mails da Cúpula tem 100 mil pessoas, aí você fala, pô, podemos vender para todo mundo. Não, cara. Para muitas e muitas e muitas dessas pessoas, a cúpula não é legal, não é relevante, não é necessária na vida delas. A gente precisa dar um passo atrás e entender que muitas vezes, dentro de uma estratégia de nicho, você vai ter que recortar o teu público a um mínimo essencial para que você tenha viabilidade. E isso significa praticar muito não. Né? Na cúpula, vira e mexe, a gente é procurado, por exemplo, pelo pessoal de multipropriedade. O pessoal fala, não, eu tenho um empreendimento aqui para lançar de multipropriedade. Cara, eu falo, não. Porque eu não entendo, eu acho lindo, tá? Aqueles salões de multipropriedade, os caras fazendo vendas abusivas ali, né? Quase um teatro, né? Tem 10 mesas preenchidas, 9 são de corretores simulando que estão comprando e um cliente ali. Eu acho aquilo, quem cara... Quem nunca foi abordado, às vezes saindo da praia ali... Em Gramado, né? Em Gramado, os caras vêm aqui, vamos trocar um jantar por... Cara, você já imagina o advogado que fala, Arthur, eu comprei uma... Falei, cara, sério. Você caiu no golpe. Com todo o respeito, né? São caras que fazem um trabalho fantástico. Clareza, talvez, da pessoa que está sendo abordada ali numa circunstância desfavorável. Mas, cara, a cúpula não trabalha com multipropriedade. Porque é outro mercado. Para mim, aquilo ali é turismo, aquilo ali é outro jogo, não é o nosso jogo. Perfeito. Short stay, né? Que hoje tá pegando fogo aí, muitas cidades com um conflito direto mercadológico, né? Com a alocação anual. Desafio regulatório também, né? Exato, uma imprevisibilidade grande aí. Muitas imobiliárias chegam lá na cúpula e perguntam, e aí, vocês não têm um treinamento de short stay? Eu falo, não tem. E não vamos fazer. Porque para mim é outro mercado. Né? Eu estou convencido, assim, e por muito tempo eu fiquei avaliando prós e contras, e já teve momentos em que eu achei que era papel da imobiliária entrar no short stay. E isso o jornalismo me ensinou, né, cara, pondere os argumentos, e minha opinião, a Renata, minha sócia, vira e mexe, pô, mas ontem, Rodrigo, você falou isso, eu falei, e eu evoluí de ontem para hoje. Acontece comigo direto. A minha opinião mudou, hoje eu acho que o short stay é uma armadilha, pela perspectiva de quem vai administrar. Para o investidor, muitas vezes é um baita negócio. Mas o problema é quem vai estar lá abrindo a porta, trocando o lençol, conferindo se tem 30 garfos no faqueiro. É algo, assim, de fazer a administração de condomínio parecer brincadeira de criança. Sim. É um jogo pesadíssimo e ninguém conseguiu escalar isso, né? Ninguém está administrando 1000 imóveis nisso. Pequenos players, né? Assim, o que parou em pé até agora? O cara que administra 40 imóveis lá no bairro dele, no prédio dele. Sim. Isso está girando. Então, você começa a ver que o praticar o não é importantíssimo, cara. O limite, né? A linha entre a diversificação e a falta de foco é muito tênue. E você tem que tomar um cuidado para não abrir muitas frentes. Esse posicionamento enquanto líder da cúpula fica muito claro, mas o que me chama atenção na cúpula? Porque hoje eu tenho algum ponto de contato com várias pessoas ali.
E essa clareza, esse posicionamento, eu poderia estar aqui conversando com a Karine, poderia estar conversando aqui vamos lá, a Jéssica, com várias pessoas que têm esse discurso, esse posicionamento de forma muito contundente, né? E aí, falando como empresário, alguém que precisa do mesmo modo, eu faço isso de forma muito frequente, pessoal, viva o mercado imobiliário. Porque, talvez até mais do que isso, dentro do mercado imobiliário, nós temos aqui as várias coordenadorias, decida o que você vai querer se tornar aqui dentro, o que você vai se especializar efetivamente, é locação, venda, em qual tipo de locação e tal. Como é que você faz para fazer com que essa turma, como é que é esse processo interno, aí da porta para dentro, como é que é esse engajamento, essa cultura do dia a dia lá? É muita discussão. É muita discussão no sentido de dar ouvido às pessoas, ter uma governança que possibilite, né, que isso aconteça. Então, toda segunda-feira de manhã, 8h30 da manhã, o time está reunido, as lideranças, né, estão reunidas para discutir mercado, para discutir melhores práticas. Olha, tem aqui um player novo, uma tecnologia diferente, tem aqui uma prática que o Rodrigo ouviu numa visita a uma imobiliária, que ele achou interessante. Faz sentido, não faz? Então, essa discussão ela precisa acontecer de uma forma estruturada para que não seja um top-down, né? Tipo, pô, o Rodrigo tem essa visão aqui e é assim. Não, as pessoas fazem perguntas, enfim, surge ali uma conclusão e a gente fala, ó, agora a nossa visão sobre short stay é essa, beleza? Está pacificado. A cúpula pensa o short stay dessa forma. Decisões relacionadas à nossa estratégia, né? Que isso é leitura de mercado. Agora, da nossa estratégia. A gente tem uma governança também muito boa, assim, que a gente tem uma reunião de sócios mensal, que é importantíssima, uma reunião de diretoria mensal, que é uma tarde inteira discutindo os caminhos da empresa, as ameaças, as oportunidades. De novo, né, os heads, as áreas de apoio, todos ali participando, dando a sua opinião, dentro de um ambiente de segurança, né? Um ambiente seguro, isso é importantíssimo. Perfeito. Muitas vezes a gente fala sobre ambiente seguro, mas o dono não deixa o time falar. Né? Alguém começa a falar, dá a sua opinião, o dono fala, não, ambiente seguro, mas deixa eu atravessar aqui o teu raciocínio. Tem um livro Equipes Brilhantes, fala inclusive que nem só deixar falar é o suficiente, aposta-se até em contato, em momentos específicos, em chamar e a pessoa se sentir de fato confortável para você ter uma equipe engajada. Né? Exato, cara. Então, isso é algo que eu cuido muito, assim, é algo ao que eu me dedico demais. Né? Hoje as pessoas querem autonomia, por exemplo, né? Para você reter um talento, grana hoje não é tudo, as pessoas querem autonomia. Então eu continuamente eu estou refletindo sobre o meu papel dentro da cúpula, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu, como jornalista, eu adoro escrever. Adoro, cara, se eu ficar escrevendo o dia todo, eu vou me divertir pra caramba, assim, eu vou escrever textos que eu vou me orgulhar muito. Mas esse é o meu papel, eu sempre reflito, cara, o que ninguém mais dentro da cúpula pode fazer, e só eu posso fazer, é lá o meu lugar. E isso para mim hoje está claro, o que só eu posso fazer. Então, perfeito. Tudo aquilo que alguém mais pode fazer, eu estou delegando, estou dando autonomia para que outra pessoa assuma esse lugar. E aí um outro ponto que eu acho que caminha muito junto com isso é a gestão do ego, né? Sim. No nosso mercado isso pega muito, né? É um mercado que agora, especialmente com as redes sociais, enfim, tá lá muito corretor, né? Colocando a cara, que eu acho super legal, tem que fazer, mas muitas vezes essas pessoas acabam sequestradas pelo personagem, né? Sim. O cara fala, pô, eu quero estar no palco, eu quero estar lá fazendo a palestra, eu quero estar lá no podcast. Eu cuido muito com isso, assim. Jamais me deixar levar pela vaidade. Então, o modo avião, né, o meu podcast lá, que eu chamo ele de meu porque ele nasceu na minha mão, mas hoje é nosso, né? Tá na mão da Karine, tá na mão da Renata, o Michel também puxa, tipo, eu me desprendo disso.
porque eu entendo que eles precisam trabalhar a imagem deles perante o mercado. Então, eu poderia estar aqui. Pô, quantas vezes as pessoas falam, eu ouço lá o modo avião, acho legal, acho lindo, acho fantástico, mas, cara, só eu posso fazer? Não, eles podem também. Então, já não é mais o meu lugar. Né? Eu faço algumas conversas importantes e tal, mas dou muito espaço para que eles assumam. E essa é uma prática minha quase que diária, assim, de refletir onde eu preciso estar. E aí algo legal, assim, que é legal e não é, né? Você começa a descobrir que cada vez mais o teu papel enquanto líder tá nas situações difíceis, tá nos grandes problemas. Sim. É resolver abacaxi de manhã, tarde e de noite. Eu tenho uma coleção deles. Eu também. Mas é ali, são conversas difíceis, são exercícios de muita persuasão, que você vai ter que botar uma carga muito grande para negociar uma solução menos ruim para todo mundo. Então esse tende a ser cada vez mais o meu lugar, e tá tudo bem, cara. O bom é que eu admiro os meus clientes, eu tenho respeito por eles, eu reconheço as fortalezas deles, o que eles fazem de muito bom, e isso me dá muita condição de sentar com eles num ambiente de respeito e resolver as coisas mais difíceis. Então eu sou muito feliz assim na minha condição ali à frente da empresa. Sensacional. Bom, eu falo por mim que o esporte me acompanhou esse tempo todo, e talvez eu não sei o que seria, sinceramente, com essa enxurrada de coisas que a gente inventa fazer, né? Dentro do trabalho, ideias, projetos, os meus sócios, a equipe toda, quando eu chego de algum evento, participo de alguma conversa, por favor, calma, não chega cheio de ideia, não, vamos pensar um pouco melhor e tal. Mas eu percebo claramente que é fundamental para mim, para ter uma cognição mais apurada, estar de fato mais atento, mais envolvido em cada uma das tarefas, o esporte, no sentido de conseguir me desenvolver, ter clareza mesmo. E aí eu te pergunto uma coisa, Maratona de Berlim, sub-3? Conta da corrida pra gente. O esporte, a corrida é o meu doping natural, né? Em tempos de tanta gente se dopando, né? Tanta gente usando aí remédios para conseguir, né, algum tipo de saúde mental, enfim, para tentar encarar o dia a dia de tantos problemas, né? Tantos abacaxis, pressão, ansiedade, tudo mais. Eu descobri na corrida o melhor remédio. Ele não é o mais barato, porque tem um papo aí de que a corrida é barata. Não, você põe o tênis no pé e vai. Não é bem assim, tá? Não caiam nessa armadilha. Essa armadilha é perigosa, porque tem o nutricionista, tem o pilates, daí tem o fortalecimento muscular, daí tem a assessoria esportiva. Cara, no final, custa provavelmente mais caro do que a grande maioria dos esportes. Mas a recompensa vale muito a pena. Assim. Eu entendi que é praticamente um treino de disciplina, um treino de saúde mental, um treino de foco, um treino de resiliência, porque é desconfortável, né, Arthur? Num dia frio, você botar o tênis 6 da manhã e começar a movimentar o corpo que até 15, 20 minutos estava deitado, né? É desconfortável. No início, quando você começa a correr, você fica com a respiração toda descontrolada, né? Ofegante, o batimento cardíaco vai a 150, 160, não tem como você achar aquilo bom, né? Só que aí você tem que assumir o controle da tua mente, né? Porque a tua mente, ela tenta te sabotar o tempo todo. Desista, pare, você não precisa disso. Por que você está correndo? Para, cara. Respira aí, encosta na calçada, liga para tua esposa, pede para tua namorada, pede para ela vir te buscar aqui, é tão mais fácil, né? Só que aí é que o jogo se ganha, porque você tem que assumir as rédeas, né, dessa conversa, você precisa vencer essa queda de braço e falar, não,
eu posso ser mais forte do que você, eu posso ser mais forte do que esse lado, esse diabinho, né, que tá na orelha ali falando para você desistir. E aí você faz esse jogo. Esse é um jogo que mesmo depois de 10 anos correndo, esse jogo acontece com frequência, assim, eu diria, semanalmente. Esse diabinho vem, fala, você não precisa disso, pare, por que você está aqui? E aí vai, e cara, isso vai me deixando, né, falo pelo meu caso, isso vai me deixando muito forte. Muito forte para encarar os dias difíceis. Um repertório comportamental, né? Você cria um repertório comportamental desses desafios que você poderia associar, por exemplo, com desafios profissionais, desafios dentro do escritório, com clientes, enfim. Você cria essa resistência, né? Esse respaldo, cara. Eu já passei por uma situação difícil assim. E tem um outro detalhe, eu acho que é essa modulação do ambiente, porque, cara, não é simplesmente sair por aí correndo, né? Existe toda uma organização que também nos ajuda na vida em si, né? Você tem lá, você estava comentando sobre dietas, sobre testes de autoconhecimento, né? No sentido de se melhora, não melhora. Eu acho que isso é fantástico também, né? Exato, porque o grande barato da corrida é que você consegue metrificar, né? Então, isso é muito legal, porque você tem um cronômetro ali que te permite entender o resultado dos movimentos que você está fazendo. E, no fim, vira um jogo de growth, né? De pequenos movimentos que você vai fazendo no dia a dia, pequenas ações que vão impactando demais no teu resultado. Então, durante 7 anos eu corri, digamos assim, descompromissado, sem tanta preocupação com números, com tempo, mas nos últimos 3 anos eu entendi que ou eu levava a corrida mais a sério ou eu acabaria varrido pela ansiedade. Foi quando a gente resolveu fazer o nosso primeiro grande evento, o ICXP. Fazer evento é uma grande maluquice. É algo que beira a insanidade. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes deixam para comprar ingresso na última hora. E aí você planeja um evento para, sei lá, 2.000 pessoas, você olha no teu relógio, tá faltando 20 dias, você ainda tem 1.000 ingressos para vender. E aí? Como é que faz, né? As contas estão assumidas, você já contratou tudo. Será que essas pessoas vão comprar o ingresso na reta final? Cara, é difícil. E para piorar, o nosso primeiro evento, a gente fez bem no finalzinho da pandemia, quando veio aquela variante Ômicron, que foi devastadora, assim, milhares, me atrevo a dizer, milhões de casos em poucos dias, tal. E o evento, para acontecer dali a 45 dias, cara, não vendia um ingresso no dia. E eu falei, cara, eu vou surtar, ou eu lembro de uma vez, Arthur, de ligar no banco para fazer um refinanciamento da minha casa, porque não ia dar conta, né? O compromisso era alto demais, assim, a empresa já não tinha caixa para suportar um tombo daquele tamanho. E eu cheguei para minha esposa e falei, talvez, quem sabe, né, eu tenha que hipotecar a casa aqui para dar conta do evento, porque, vendeu um ingresso hoje, venderam 2 ingressos ontem. E ali eu falei, cara, ou eu me agarro na corrida de uma forma muito dedicada, disciplinada, ou eu vou acabar varrido pela ansiedade, não vou aguentar o rojão. E aí mudou o jogo. Que daí o que eu fiz? Eu me inscrevi para uma maratona de subida da Serra do Rio do Rastro, ou seja, não bastava fazer os 42 quilômetros, tinha que subir no morro, um aclive com 2.000 metros de altitude. Caraca. Ou eu chegava naquilo muito bem preparado, ou eu morria no caminho. Jeito, cara. Por questão de sobrevivência. Eu lembro onde eu estava fazendo a inscrição no momento, eu estava quase marcando para fazer a meia, daí eu falei, não, vamos para a maratona, vamos lá, bora. Eu tenho que encarar esse rojão. E ali, cara, eu comecei a levar os treinos muito mais a sério e tal, e percebi um ganho de resultado muito grande. Aquilo me animou. Eu falei, cara, legal, isso é growth, né? Eu treinei mais, eu me dediquei mais, o resultado aconteceu, beleza. E agora? Vamos mexer um pouco mais nesse brinquedo, né? Vamos tirar o álcool. Cara, eu tirei o álcool e tirei o açúcar. O resultado explodiu, assim, eu lembro do meu treinador
duas semanas antes da maratona de Porto Alegre de 2023, meu treinador não acreditava no meu ritmo. Assim. Eu falei para ele, eu vou fazer em 3 horas e 5 essa maratona. E ele falava com desdém, assim, ele não estava me levando a sério. Ele falou, você não tem porte para correr isso. A tua postura correndo não é de alguém que vai correr a 3 e 5. E eu só pensei comigo, eu vou provar para esse cara que eu vou correr a 3 e 5. Acho que custar. Resumo, eu corri a maratona em 3 horas, 5 minutos e 9 segundos. Eu errei por 9 segundos. A minha meta em 42 quilômetros, 9 segundos é vírgula, né? Não, Aí, ali eu entendi, eu falei, cara, esse jogo é muito poderoso. E isso começou a me impactar profundamente na forma como eu reagia aos estímulos negativos do dia a dia. Uma rescisão de um cliente, uma proposta que não foi aprovada, uma ameaça, a saída de um colaborador importante. Cara, eram coisas que me abatiam muito e eu comecei a não me abater mais. Bora! Eu tô no ritmo aqui, cara, eu tô na corrida. Perfeito. Eu não tô olhando para o que vai acontecer hoje ou amanhã. O meu jogo é um jogo de longo prazo. A minha mente está preparada para um jogo de longo prazo. O jogo da cúpula é um jogo de 30 anos, não é um jogo de uma semana. Perfeito. E muitas vezes as pessoas estão jogando tudo naquela semana. Né? Então, a cabeça do maratonista ela é uma cabeça diferente porque ela é muito mais resiliente. Quando a gente fala sobre negócios saudáveis e melhores experiências, outra expressão que identifiquei lá nas divulgações da cúpula, acho que tem muito a ver com isso, né? A saúde de um negócio depende muito desse pensamento de longo prazo. Agora, o ser humano, de um modo geral, tem uma dificuldade de lidar com longo prazo. Né? Existem alguns experimentos que mostram isso muito claramente. Cara, o sujeito prefere pensar aqui. Né? O nosso mercado imobiliário tem muito isso. Esse pensamento imediatista, às vezes sem considerar um risco que pode colocar tudo a perder. Né? Essa estruturação de negócios saudáveis e melhores experiências, eu acho que é o foco que todos têm que ter. Eu também tive muito disso com o esporte em geral, mas a corrida sempre me trouxe uma apreensão grande, um sofrimento grande. Eu joguei futebol a vida inteira e era daqueles que ficava no último lugar da fila num teste físico. A corrida era uma coisa difícil, demorada. E o que me chama atenção? Né? Até a questão do tempo, sabe? A percepção do tempo. Hoje corro 5, 6, 8, 10 quilômetros, cara. Não parece que é a mesma distância que eu corria antes. Bom, passou, eu nem vi isso aqui, cara. Você vai progredindo. E vira também um ambiente que se organiza para isso. Pelo menos no meu caso um final de semana, uma corrida que vai durar lá, o programa dura 2 horas, você se prepara antes para comer a massa na noite anterior. A minha namorada Camila acabou vindo também para essa história e pensa muito nisso. Cara, tem minha planilha hoje, eu preciso fazer, porque daqui a pouco tem outro treino, e aquele outro treino não pode encavalar com o outro, porque tem uma prova. Cara, isso é planejamento de longo prazo, né? Você se organizar, e isso tem tudo a ver com empresa, com negócio. Isso transborda para os negócios diretamente. A forma obstinada, determinadas rotinas não podem se perder, assim como eu não posso perder um treino, eu não posso jamais perder uma reunião importante de diretoria, eu jamais posso perder determinadas rotinas ali que são determinantes para a evolução da empresa. Então uma coisa puxa a outra, assim. Para mim, eu olho para o meu time, para os meus liderados, tanto na cúpula quanto na Credialuga, e eu enxergo exatamente a diferença entre quem pratica esporte e quem não pratica. São 2 formas completamente diferentes de encarar os desafios, as dificuldades do dia a dia. São 2 cabeças completamente diferentes. E é a visão de longo prazo, é a resiliência. Essa mentalidade faz toda... Ela contagia, né, cara? Contagia mesmo. A gente tem lá no escritório um Gym Rats, que é um aplicativo de quem fez mais check-ins, e isso virou, cara, pessoas que não se movimentavam
O que não é um bom sinal, especialmente para advogado, cara, por favor, cuide da sua saúde mental, porque isso, primeiro, é fundamental para você, sua vida, sua família, sempre isso em primeiro lugar, mas também para o negócio, cara. Você precisa uma profissão de decisões, de aconselhamento. Se você não tem uma clareza mental, né, para você consegue fazer o quê? Com a pessoa que você atende, né? Isso é algo bastante importante. Mas a turma se engajou, a gente cria esses momentos e de fato, é contagiante, o ambiente é modulável. Você define o perfil de colaboradores que vão fazer parte ali daquele time, né? Você cria essas condições. E a pessoa que não se adequa, ela naturalmente acaba saindo, né? Saindo, não faz parte. Ela não se sente parte do grupo, né? Uau. E aí você vai criando meio que uma... figurativo, né? Óbvio isso aqui, mas você vai criando uma legião ali, né? Uma religião de pessoas que encaram a vida como você. São pessoas diferentes, com crenças, com visões políticas diferentes, mas que enxergam os negócios de uma forma muito parecida. Perfeito. Né? E isso é algo que me orgulho demais. Assim, na Cúpula foi uma construção com muita força cultural. Perfeito. E aí, assim, pra gente encaminhando para o final, cara, e outra coisa que me marcou muito, a gente é a medusa do Instagram, né? Fica ali, as pessoas veem as coisas sob um prisma que talvez sequer exista, né? E vendem facilidades, coisas que não existem e tal. E eu lembro que você falou sobre uma coisa que me marcou muito, sobre apagar ruídos, acabar ruídos de imagem, né? O que é de fato alguma coisa que comunica, que engaja e tal. Então eu prefiro o meu sucesso, ele vai ser reconhecido a partir do momento de atitudes que de fato conversam com o meu negócio, que façam sentido para o meu mercado, e não daqui a pouco alguma coisa que você perde a comunicabilidade com o seu cliente. Eu lembro que você falou sobre até o jeito de se vestir, né, cara? Eu preciso diminuir o máximo possível a possibilidade de que alguém me interprete mal, porque a gente vive uma era da desconfiança, efetivamente, né? E as pessoas têm essa voz para falar o que quer que elas queiram falar, e isso hoje com a internet tem um alcance que a gente não controla e tal. Foi isso, né? Essa mensagem. Sim, né? Sim. Acho que hoje, além da desconfiança, um ponto muito marcante do nosso momento, assim, é a disputa pela atenção das pessoas. E a atenção das pessoas está muito, além de disputada, ela está muito vulnerável. Né? Nós estamos conversando aqui, mas, poxa, o telefone está bipando ali, já chegaram 30 mensagens e eu já estou olhando para aquilo em vez de prestar atenção na conversa. Cara, isso é quase incontrolável. E aí, se você tem algo na tua postura, no teu vestuário, no teu gestual, que desvia a atenção do que você está falando, cara, você está se sabotando. Então, preservar a atenção das pessoas hoje se tornou uma disputa muito difícil. Então, eu cuido muito com isso, assim, para que determinados elementos não roubem a atenção das pessoas daquilo que eu estou falando. Perfeito. Que é o meu objetivo central. Eu quero ser ouvido. Todos querem ser ouvidos, mas muitos se perdem muitas vezes no detalhe de um relógio, no detalhe de uma roupa, né? Muitas vezes, no caso de uma mulher, de um decote, no caso de um cara, 2 botões abertos aqui na camisa. Tipo, as pessoas já saem julgando, as pessoas já saem formando opinião sobre aquilo e já prestam mais atenção na camisa do que no que você está falando. Então, hoje a gente tem pessoas que, para mim, estão errando grosseiramente, pecando pelo excesso, muitas vezes. A gente percebe os gurus, né, da internet que ascendem de uma forma muito rápida. Daqui a pouco todo mundo conhece os caras, o cara tem lá mais de 100 mil, 120 mil seguidores. É um fenômeno, mas... ele não existe, né?
o que ele fala. Ninguém sabe o que ele fala. Mas qual que é a visão dele de mercado, né? Ninguém sabe qual que é a visão de mercado do cara. O cara tem uma visão muito rasa ali, mas ele é muito bom em atrair a atenção das pessoas, e ele criou um personagem ali, que o cara é frenético e tal, mas espera, tira toda essa espuma e chega... Parafernália. Tira essa parafernália toda e chega no substrato básico, né, da visão de mercado do cara. Não sobra muita coisa. Exato. Então a gente tem que tomar cuidado assim com esses fenômenos, né, da internet. Assim, não que as pessoas não devam fazer isso, né? As pessoas têm que se posicionar, enfim, é importantíssimo. Mas cuida com a tua mensagem, né? Cuida com o que comunica e com o que não comunica também. Maravilha. Bom, vou te fazer uma pergunta, te agradecer mais uma vez, como eu te falei, enfim, é uma inspiração mesmo, porque construir o que você tem construiu e continua em busca, é algo difícil, é um mercado difícil, um mercado que vai adiante agora para uma modernização, né? Mas caminha a passos lentos, do ponto de vista de profissionalismo, de gestão, e, de fato, esse alcance que vocês têm e que cresce cada vez mais é algo bastante relevante, impressionante, digamos assim. Mas, vamos lá. Um conselho, né? Aí você pode escolher a área que você quiser. Se você pudesse dar um só conselho aí para o dono de imobiliária, qual que você daria, pensando em mercado, pensando em gestão? O que você diria para ele? Cuide da qualidade da sua liderança. Zele pela qualidade da sua liderança. Eu acho que o dono da imobiliária, muitas vezes, ele é um exímio vendedor, né? É um cara comercial, com uma capacidade de se relacionar com os clientes invejável, mas muitas vezes ele acaba deixando a desejar em termos de liderança. Para mim, hoje, uma imobiliária ela pede um líder forte, visionário, um líder que seja inspirador para o seu time, capaz de reter talentos, e muitas vezes isso acaba negligenciado. Para mim, esse é o principal ponto de atenção para um gestor imobiliário hoje. Show de bola. Obrigado. Tamo junto, Valeu. Arthur. Eu que agradeço imensamente, cara.